Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem, também, graças a Deus, tudo na santa paz. Santa Paz, tá frio aí? Tava fresquinho, né? Tava 23 graus hoje. Mas dentro Ai, de aqui casa também. tá quente. É, Ainda tá quente. aqui também deu uma esfriada, choveu, aí esfriou, viu? Mas tava um calor que ninguém aguentava, agora esfriou de tudo, o tempo tá assim, ó, tudo bagunçado. Aqui tem chovido todo dia praticamente. Agora à tarde É, choveu a tarde inteira. Tem chovido bastante é, aqui. aqui também. Já é hora para estar parando as chuvas aqui, né? Se bem que é abril que para tudo, né? Mas a gente está ainda com bastante chuva. Graças a Deus, né? Que fica tudo fresquinho, gostoso, as plantas tudo verdinhas. É verdade. E também não falta água nos reservatórios, né? Que é É, importante. justamente. Então é isso. Hoje Maria José vai falar sobre o bem-amado, o mestre ascensionado, Deus dos Alpes Suíços, e depois eu vou fazer a meditação, certo? Certo. Então vamos lá. Vou fechar meu som. Boa noite a todos, namastê, muito obrigado de vocês estarem aí ouvindo a gente, muita luz a todos. E hoje eu vou falar desse ser que eu acho até chique, né? Senhor dos Alpes Suíços, olha que coisa linda, não sei porque eu adoro lá, nunca fui, mas só de pensar na Suíça, só de pensar nesses Alpes, nossa Senhora, eu acho que eu já fico assim, sabe, num estágio assim muito mais elevado, porque, nossa, ali pelas fotos que a gente vê, né, desse lugar, é tudo lindo, né, e eu acho que eu já tive uma encarnação por ali, né, então eu fico muito emocionada de falar a respeito desses seres, disso aí. Mas essa live de hoje, ela também ela foi também na live passada, que eu falei de outros seres das montanhas, da natureza, a gente está fazendo essas lives, né? E da outra vez eu falei dos elementais, né? Eu vou só fazer para quem não assistiu a outra, eu vou fazer um preâmbulo assim bem rapidinho, né? Que a gente falou de outros seres, que os seres que são mais próximos da gente são os elementais, do fogo, da água, da terra e do ar, que faz com que nós vivemos nesse planeta, né? Se não fosse o ar, a gente não estaria aqui. Se não fosse a água, nós também não estaríamos aqui, né? Então, o fogo, a água, a terra, o ar, o éter, tudo isso são coisas que estão aqui no nosso mundo e a gente aproveita deles, ninguém paga nada, quer dizer, a água até que paga, né? Mas não era para pagar, porque a natureza dá em abundância, né? Em alguns lugares também, né? Mas isso não vem ao caso. O vem ao caso é que a gente tem contato. Todo mundo sabe das sílfides do ar, dos gnomos da terra, né? Das salamandras, do fogo, né? Das ondinas, das águas, enfim. Esse aí é o que mais se chegam perto de nós, né? E tem os devas, né? Que eu já falei a respeito disso na outra live, né, que eu aprofundei, né, quem quiser saber mais um pouquinho deles, dá uma olhadinha lá na outra live, né, que cada dia a gente aprofunda numa coisa, né. Que, então, se você assistiu a outra live, você vai ver que essa aqui é parente daquela, né, vamos dizer assim. E uma coisa muito importante que a gente vai falar hoje é sobre esses deuses das montanhas, deuses dos Alpes suíços, esses deuses, né, que a gente não conhece, nem sabe como que é isso. Eu, pelo menos, né, quando a Denise falou que eu ia fazer essa live, eu também nunca li sobre eles. Eu conheço os gnomos, os devas, mas os deuses mesmo, a gente tem uma noção, mas eu me aprofundei um pouquinho mais nisso aí agora, para a gente
poder saber que é muito importante. Eu falo assim que nessas lives eu sou a mais agraciada, porque a gente estudar sobre isso é uma coisa muito linda, né? Então eu vou começar a falar de uma coisa aqui que muita gente não conhece. Outros acham que isso não é real. Várias, quer dizer, nesse mundo tem 1001 canalizações, 1001 pessoas falando muitas coisas. Eu me acesso e agrego aquilo que o meu coração diz. Eu acho que você aí do outro lado tinha que fazer a mesma coisa, porque se você está no caminho, está dando tudo certo, porque é o caminho certo para você, né? Se você está no caminho e você está mal-humorado, as coisas não dão certo, não é o seu caminho. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de uma concepção diferente, né? Que muitas pessoas pensam assim, muitos seguidores disso aí, nem vou falar de onde que é, mas vou falar o que eu acho, tá? Então, para aprofundar nesses deuses dos Alpes suíços, deuses das montanhas que a gente falou da outra live, agora nós vamos completar com os deuses dos Alpes suíços. Então, dizem, eu vou contar como se fosse uma historinha, tá bom? Que quando a gente veio aqui para o planeta, de nós de centelhas divinas, vamos dizer assim, né? Que a gente veio aqui na formação desse planeta, uns vieram lá, que nós já contamos, vieram lá de Vênus, outros vieram não sei da onde, e de... mil coisas. Vamos falar daqui dos pessoal que veio daqui da Terra, que são aqui filhos da Mãe Terra mesmo, né? Então, quando eles vieram aqui para o planeta, né? Segundo contam, né? Que quando ele entrou na órbita terrestre, eles eram uma, vamos dizer assim, uma centelha. A hora que ele entrou, ele se transformou numa pedra, né? Transformou-se num mineral. E esse mineral ficou há milhares de anos ali, né? Que vai formar os nossos ossos, né? Depois ficou milhares de anos ali sendo um cristal, né? Aí depois que ele conseguiu, né, se elevar não, conseguiu, eu acho que segue um ciclo, vamos dizer assim, né? Aí, depois disso aí, ele vai passar para o vegetal. Aí nós vamos ser vegetais, né? Que balança para cá, balança para lá, mas não sai do lugar, fica ali paradinho. Aí foi quando foi feito em nós os nossos movimentos. É quando a gente aprendeu a se movimentar, foram feitos isso por nós. Aí depois você vem, né? E vai ser na era dos bichos, né? Você vai ser um bicho assim, vai ser outro e por aí vai. Até você se transformar, né? Que nem diz outro, no macaco, outros falam que não somos do macaco, nós não somos macaco, e aí por aí vai, né? Mas daí vamos seguir essa linha. Aí você se transforma no ser humano, né? E estamos nós aqui. Mas, para sair desse estágio do mineral até onde nós chegamos, né, nós passamos por toda uma metamorfose, vamos dizer assim, né? E eu acho que esses seres, né, que tomaram conta de nós, a hora que eu estava estudando, veio isso na minha cabeça, sabe? Então, por isso que eu estou falando isso para vocês, né? E é uma coisa muito linda isso, sabe? De que quando você estava lá sendo uma terra, quando você estava sendo uma pedra, quando você estava sendo, sabe? Alguém estava cuidando de você, alguém estava ali velando para que você se transformasse no ser humano que você é hoje, e durante milênios, mas milênios. Então, eu acho que esses seres, né? Esses seres que a gente vai falar hoje, né? São esses seres que cuidam de nós, mas quando a gente veio para cá, quando a gente estava ainda numa situação que a gente nem imagina que existia, né? Quando eu fiquei sabendo dessa história, né, de que a gente era pedra, eu achei muito legal isso, sabe? E eu me entrosei com isso aí. Tem gente que acha que não é assim, entendeu? Mas, vendo esses deuses das montanhas, acho que eu estava estudando eles lá, né? Me veio isso na minha cabeça, né? Então, por isso que eu estou passando para vocês, porque eu sempre falo para os mestres, né, que eles me
me intui o que eu tenho que falar, né? Para que a gente não vai falar as coisas que tem que ser faladas. Então, hoje, nós vamos falar primeiro desses deuses, né? E que são, que nós falamos na aula passada, né? Na aula passada, olha, na live passada, falamos dos elementais, quem toma conta deles, né? Depois a gente falou dos devas, agora nós vamos falar desses deuses das montanhas. Vamos começar com ele. Como é que isso funciona? Aí depois a gente vai falar do deus dos Alpes suíços, né? Então é assim, olha. Os deuses conhecem o Sol físico e superfísico como sendo o coração e a fonte de toda a força e vida dentro do sistema solar. Deste coração, as energias vitalizadoras, que são o sangue vital do corpo solar e planetário, do Logos, fluem e refluem continuamente. Quer dizer, a energia vital deles, que eles emanam para essas natureza que eles governam, é que chegam até nós como energia vital, né? Porque às vezes você vai para as florestas, você vai para os lugares, ai, mas que ar gostoso, que coisa boa que é isso, né? Então isso vem por intermédio deles. E aonde ele traz isso? Ele traz do corpo vital do logo solar, né? Eles fluem e refluem. É aquela coisa que a gente aprende no Tai Chi da expansão, né? Ele se expande e volta. É o que ele está falando aqui, né? Eles fluem e refluem, como se fossem ondas, né? Eles vão e voltam, que é a respiração. Ao manifestar o universo, ele, o Logo Solar, expira sua força criadora que flui a todos os confins do sistema solar, causando o aparecimento do universo material. Ao fim do dia criador, ele aspira sua força, é retirado e o universo material desaparece, reabsorvido naquele do qual tudo veio, né? Vamos dizer assim. Estas expirações e aspirações da vida e energia solar é rítmica. É aquela que nos ascensionados a gente aprende muito isso, que é o expirar e o inspirar, né? Do dia, né? E depois que quando se acaba, nós vamos ser inspirados para o sol novamente. Mais ou menos isso. Não vou só dando um preâmbulo disso, que isso é bem mais profundo, né? Mas estamos aqui vendo de onde vêm esses deuses, né? O verbo criador, ou o acorde do sistema solar, consiste de inumeráveis frequências de diferenças de medidas vibratórias, produzindo diferenças de substância e forma. Num simples planeta como a nossa Terra, os arcanjos e os anjos solares são representados por seus deus planetários correspondentes. Além destas inteligências criadoras maiores, há os anjos presidindo divisões e áreas da superfície da Terra. São denominados anjos de paisagens e estão parcialmente ligados aos processos evolucionários dos reinos da natureza, mineral e vegetal. Esse, gente, é um estudo muito vasto e muito lindo, se você for pegar nos pormenores, né? Olha, uma montanha é um corpo, um organismo vivo, evolucionante, como certamente o é toda a Terra, na qual estamos encarnados, os três aspectos dos logos. Aquela coisa que quando a gente fala, né, que a Mãe Terra é um ser vivo, né? Então, a Mãe Terra sendo um ser vivo, toda a natureza é um ser vivo, né? Tem aquela canção do Milton Nascimento que fala assim, tudo que se move é sagrado, né? Não sei se vocês conhecem essa música, é linda demais. Mas aqui eu falo para ele que essas montanhas, né, elas não se movem, mas elas também são sagradas. Porque eu gosto muito de fazer isso, é uma coisa assim que eu já faço há muitos anos, né? Que quando você chega perto de uma montanha, né?
ou de um pico, onde você vai numa floresta, você sempre sauda o Deva daquela floresta, né? Eu não sabia dos deuses, né, que tomam conta, que os deuses são superiores, vamos dizer assim, a esses Devas, né? Mas também os rótulos, gente, são bem diferentes, às vezes, de uma coisa para outra, né? Porque tem várias pessoas. Então, vocês não se apeguem muito aos nomes, tá? Vamos entender o todo da questão. Ó, eu vou ler de novo, ó. Uma montanha é um corpo, um organismo vivo, evolucionante, quer dizer, ele está evoluindo, como certamente o é toda a Terra, na qual estão encarnados os três aspectos do Logos. Pelos três processos ocorrem dentro e em torno de cada montanha. Então, vamos ver o primeiro. Então, o primeiro foi a criação, né? A criação. 2, a evolução, quer dizer, a criação, né? E depois vem a evolução pela ação do pensamento, vontade divinas de átomos, moléculas e cristais, de que a montanha se forma. 3, vivificação da substância e forma pela subjacente vida divina e o despertamento e desenvolvimento da consciência mineral encarnada. Em cada um destes processos da natureza é assistida pelas hostes de espíritos da natureza e de deuses trabalhando sob a direção de um oficial responsável, que é o deus da montanha, né? Então, vocês verem ali que aquela montanha está ali, dentro daquela montanha há um processo imenso dentro dela, o que eles estão falando aqui. Aquela montanha está ali, mas muita coisa estão acontecendo ali dentro, né? Muitas coisas, né, que a gente não tem nem noção está acontecendo. Continuando. Quando um pico é parte de uma cordilheira, toda esta está, por sua vez, será presidida por um ser de bem maior evolução, da mesma ordem que a dos deuses dos picos isolados. A aparência desses seres é mais magnificente, de altura frequentemente atingindo de 9 a 18 metros. O deus da montanha é circundado de todos os lados por precipitantes forças áuricas brilhantemente coloridas. Neste livro que eu tenho, gente, ele mostra, isso aí tem pessoas que conseguem enxergá-los, por isso que eles descrevem assim, tem pintores que pintaram isso também, tá? Eles fluem de forma central, em ondas, redemoinhos e vórtices, variando continuamente de cor, em respostas às mudanças de consciência e atividade. O rosto, em geral, é mais claro, mente visível que o resto da forma, que não é raro, é velado pelas energias fluentes. Então, aqui, né, uma vez eu já vi assim, mas foi assim um lápis, assim, uma coisa assim muito corriqueira, né? Que você vê aquele rodaboinho, aquela coisa assim, né? E você vê, parece que um rosto, mas você vai ver, não vê. Só vê aquele daquilo voando assim. Eu não vi cores, né? Mas você só vê aquele fluir, assim, parece que tem um rosto ali. E por isso também, gente, que a gente fala que você está unida com esses seres, eles te ajudam você com a natureza, para evitar chuvas, para você, quando você, por exemplo, eu também já fui muitas vezes salvo, né, nos mares, que eu adoro nadar, né, então muitas vezes eu estava quase me afogando, eu fui salva, né, já foi 3 vezes isso. E são esses seres que ajudam a gente, né? Então, quando você vê uma tempestade se formando, você pode pedir para eles, né? Que eles vão ajudar, né? Quando você está num lugar de enchente, você está dirigindo e vem aquela água, começa a subir. Hoje tem muito isso, né?
Aí você já pede para as águas se acalmarem, né? Você chama violeta e pede para eles se acalmarem. E a gente consegue isso, né? Porque quem não tem o conhecimento deles não pode entrar dentro da vibração deles, porque até lá no nosso grupo do Zap, ontem eu pus uma coisa assim, que a gente só pode ter consciência daquilo que a gente conhece. Quem não tem esses conhecimentos não pode entrar junto, porque não tem esses conhecimentos. Então, você não pode, vamos dizer assim, pôr isso na sua cabeça, que isso pode acontecer de alguém assim. Eu já fui ajudada, por isso eu posso falar que isso aí é real, entendeu? Porque eu tinha esses conhecimentos e apliquei a eles. E eu fui ajudada. Mas quem não tem esses conhecimentos não sabe que existe. Entende? Mas eu sempre, quando eu estava lá, eu não falava com os deuses, eu falava com os seres elementais da água, né? Que eu adoro eles. Então, sempre faço decreto para eles, chamo eles. Então, eu estou acessada, eu tenho meu acesso. É a mesma coisa de um telefone. Você só pode ligar para quem você conhece. Para quem você não conhece, você vai ligar? Quem é você? Não sei quem que você é. Agora, se você tem esse acesso com esse mundo sutil, com esse mundo invisível, eu não vejo, eu sinto. A Denise já vê, né, Denise? A Denise já vê essas energias, eu não consigo ver. Eu sinto, eu sei que acontece. Às vezes eu fecho o olho, eu vejo alguma coisa, mas eu não tenho a visão nítida. Mas são real, gente. Esse pessoal, esse livro que eu tenho aqui, que eu estou tirando essas coisas para vocês, é gente que veio, que viu e que desenhou eles, né? Lá nas montanhas, né? Continuando. Já falei da altura deles, que é 9,18 metros, o deus da montanha, circundado de todos os lados, por precipitantes forças áuricas, brilhantemente coloridas. Elas fluem de forma central em ondas, redemoinhos e vórtices. Quer dizer, aquilo fica girando, né? Variando continuamente de cor, em respostas às mudanças da consciência e atividade. O rosto, em geral, é mais claro, mente visível, que o rosto da forma, que não é raro, é velado pelas energias fluentes. As feições são sempre vigorosas e, contudo, lindamente modeladas. A testa é ampla, os olhos afastados e fulgurantes de força e luz. No homem, os chakras do coração e do plexo solar são distintos. Nos deuses das montanhas, aqui eu vou abrir aqui um período. Todo mundo sabe o que é chakra, né? Você sabe que o chakra do coração está ligado ao amor, né? E o chakra do plexo solar está ligado ao poder, né? O poder nosso está geralmente nesse chakra do plexo solar. Nos homens, como eles estão dizendo aqui, são distintos. Nos deuses das montanhas e em outros seres, são algumas vezes conjugados para formar um brilhante centro de força, frequentemente em cor de ouro, da qual nascem e fluem muitas das correntes de força. Quer dizer, esse plexo solar e o coração estão unidos. Para quê? Para que eles tenham o amor e o poder juntos, né? Aquilo se unificou, dourado que se irradia, né? Ocasiões há em que essas correntes tomam a forma de grandes asas, estendidas por centenas de jardas de ambos os lados. Aí eu fui ver o que era jardas, eu não sabia o que era isso, né? Aí eu vi lá, é medida de comprimento. Então, essas jardas são o tamanho dessa força, né? Então, o coração e o plexo solar, né, o amor e o poder estão juntos. E, ocasionalmente, quando eles se abrem essas asas, né? Essas asas. Uma vez, bom, deixa eu ver aqui, depois eu conto, olha. Ainda que tais deuses vivam intensamente suas próprias vidas entre seus pares nos superiores mundos superfísicos, parte da sua atenção está continuamente voltada para as montanhas embaixo, para o interior da consciência e vida adormecidas.
as quais enviam continuamente correntes de força, estimulantes e vivificadoras. Um Deus descerá profundamente até o duplo mental astral da montanha. Suas potentes energias unificadas com as forças criadoras de que a substância e a forma da montanha são produtos, sua vida fundida com a vida subjacente e sua consciência una com a mente divina encarnada. Depois de algum tempo, ele reaparece e reassume sua alta posição no pico da montanha. Os deuses de picos isolados estão subordinados a um deus mais elevado, o qual, maior e mais brilhante, parece-se com seus subordinados e executa funções similares para todas as cordilheiras e paisagens adjacentes. Grandes deuses das naturezas não estão usualmente interessados no homem, nem tampouco demonstram conhecimentos da vida humana e de suas maneiras de pensar. Quer dizer, eles vivem o mundo deles, né? Eles vivem aquele mundo deles, eles não estão, muitos deles não estão interessados de nós, porque o trabalho deles não é esse, é cuidar de outra coisa, né? Intensamente concentrado em suas tarefas, eles são geralmente remotos e impassíveis, tanto quanto os picos nevados, né? Quando vê aqueles picos nevados lá, que é a coisa mais linda do mundo, tá eles lá, no grande silêncio deles. Alguns deles, entretanto, parecem ter tido contato com os homens em civilizações primitivas e ter conservado interesse pela evolução humana e desejam ocasionalmente inspirar e aconselhar indivíduos e grupos humanos receptivos às suas influências, que é o nosso Deus dos Alpes, que nós vamos falar aqui, né? Que ele tem um grande interesse na humanidade, né? Nos homens, né? Mas eu queria contar uma coisa aqui, uma experiência que é a respeito disso aí, que foi assim há muitos anos atrás, né? A Denise talvez estava até lá, foi num daqueles retiros da Santa Rainha, né? Que tinha naquelas chácaras, acho que foi no segundo que ela fez, lá naquelas chácaras, né? Bem no comecinho. Então eu estava no quarto junto com uma outra pessoa, que eu nem mais me lembro o nome dela, né? Então, como acabou de todas as orações, nós fomos nos recolher, né? A gente às vezes ficava sentado lá conversando, depois a gente subia para se recolher, para dormir, né? E eu estava no quarto com uma outra pessoa. Aí eu falei, eu vou tomar banho primeiro, porque eu tinha entrado lá a gente tinha corrido muito, falei, tomei banho primeiro e fui deitar. E depois a minha companheira de quarto foi tomar banho. E deitei ali, eu já estava dormindo e ela estava tomando banho. De repente, eu acordei assim, assustada, e eu vi, né? Mas foi daquele jeito que eu falei, uma coisa assim, meia... eu vi assim, um ser que estava perto de mim assim, ele estava olhando eu dormir. Aí ele saiu assim, né, tinha uma janela assim, e saiu e passou dentro da parede assim, e foi embora, e abriu umas asas grandes, né? Eu falei, para mim era um anjo aquilo lá, nem sei se é anjo, o que era aquilo lá, entendeu? Mas era uma coisa que me fez bem. Aí a minha amiga, que estava lá, né, ela falou assim para mim que quando ela abriu a porta do banheiro, ela viu ele lá. Mas eu vi assim uma coisa assim que você vê, não vê mais. Eu vi assim, ele saindo assim, saiu e foi na direção à janela e passou na parede, assim, sabe? Quer dizer, não foi uma coisa que eu estava sonhando, porque a outra que saiu do banheiro, ela viu também, né? Então eu falei, gente, mas para mim naquela época era um anjo, entendeu? Agora estudando, e também hoje veio na minha consciência isso aí, que podia ser um ser desse aí também, que a gente estava no meio lá das montanhas, né? Foi ali perto do lado de Braslândia, para aquele lado de lá, é um lugar cheio de montanhas, né?
Então, podia ser alguma coisa assim. A gente estava lá, Santa Raminha era muito ligada na natureza também, né? E todo mundo ali pedindo pela Mãe Terra, pelos mestres, era um movimento muito lindo que tinha naquela época, né, aqui em Brasília. E eu vi isso aí, gente, quer dizer, eu falo assim, eu estava dormindo, sonhei, né? Não, ele estava ali comigo, a hora que a minha colega de quarto abriu a porta do banheiro para entrar no quarto, ela viu ele também, quer dizer, então é verdade, porque eu não estava sonhando, eu vi ele, isso desapareceu, ele sumiu. Então, gente, isso é real, porque eu posso falar por mim, que eu vi isso aí, entende? Bom, agora voltemos, vamos falar agora da nossa live, que é do mestre do Alpes Suíços, e que ele cuida de nós, ele tem interesse em cuidar dos humanos, talvez, né? Nós vamos falar aqui agora dele, que é um ser maravilhoso. E é uma coisa que eu nem tinha noção que existia. Eu pensava que eram só os devas e os elementais da natureza, né? Agora eu estou sabendo que na hierarquia tem um superior a eles, né? Bom, então vamos lá. O Senhor dos Alpes Suíços. O Deus dos Alpes Suíços é o guardião da chama trina, que está ancorada nos Alpes Suíços, com o foco da liberdade na Europa. Ele guardou nas montanhas dos Alpes da Europa um antigo foco de poder cósmico por centenas de milhares de anos. E seu privilégio é ser o guardião de certas substâncias, o fogo e poder, para a estabilização daquela porção da terra ao redor dos Alpes Suíços. Olha que lindo que é, gente. É um sonho estar num lugar desse, né? O norte da Europa está sob as plumas azul. Bom, deixa eu falar uma coisa antes daqui. Todo mundo sabe que a chama trina, né? Vou falar aqui, para quem não sabe, né? A chama trina são 3 cores. O azul é do poder, né? Da fé e da proteção, vamos dizer assim. A dourada da iluminação e da sabedoria, e a rosa do amor divino. É isso que a gente vai falar que ele sustenta nesse centro dele, tá? Olha que lindo aí, ó. O norte da Europa está sob as plumas azul e amarela, e o sul da Europa está sob a pluma rosa, como resultado da direção das plumas da chama trina, ancorado em seu retiro. O brilho de sua aura é azul glacial e tem muitos devas elementais e legiões de anjos servindo no Monte Rosa, nos Alpes Suíços, no seu retiro. Aqui eu queria falar uma coisa, ó. A gente sabe, né? Todo mundo sabe, né? Que as Américas não eram conhecidas, né? Só depois que foi descoberto tudo. Então, o mundo se focalizou muito lá na Europa. Na Europa que começou tudo. Então, por isso que ele participou de todas essas evoluções, né? Ele trouxe essa luz, né? Segurando lá a chama trina, com essa luz irradiando para o nosso planeta, né? Porque no começo não existiam as Américas, era só lá na Europa. Então, muito que se fez no começo eram nesses lugares onde era conhecido, né? Agora, continuando. Olha que lindo. Gente, as paisagens maravilhosas, Denise. Muito lindo. Continuando. As pulsações da chama trina dentro de seu retiro foram sentidas por William Tell no início do século XIV. O destino das nações é sempre determinado pelas chamas invisíveis de Deus, ancoradas em seu meio, sem o conhecimento das pessoas que cumprem a lei do seu ser. Mas
raramente sabem o motivo. Mesmo na própria Suíça, existe 3 centros distintos de influência que surgem da chama trina e 4 línguas oficiais. Isso, gente, eles estão falando aqui que, né, pelo que eu entendi, que várias pessoas, como nós no Brasil aqui temos várias descendentes de outras pessoas que vieram de outros lugares, que ancoraram ali em uma luz. É como nós aqui no Brasil, tem muita gente de outros países, de outras raças, que estão aqui, né? E lá também teve isso. Ó, mesmo na própria Suíça, existe 3 centros distintos de influência que surgem da chama trina e 4 línguas oficiais: o alemão, o francês, italiano e romanche. Primeiro, no alemão suíço, sente-se a precisão da pluma azul, a devoção à lei e a ordem com prioridade na consciência das pessoas. 2. No franco suíço, no ítalo suíço, a ação da pluma do amor é mais dominante. 3. Enquanto a chama da iluminação irradia para o leste. Vocês veem aí que ele irradiava essa luz da chama trina em vários lugares, né? Ele não fala de outros lugares, mas isso aí foi no começo que começou o mundo, vamos dizer assim. A gente só tem essas lembranças da Europa nesse mundo mais moderno, né? Então, por isso que mais a gente está centralizando falando desse lugar, né? No entanto, uma vez que existe ação espiral da chama, encontramos um equilíbrio definido de todas as 3 fases da consciência crística em todo este belo país, bem como todo o norte e sul da Europa. O padrão dos 4 corpos inferiores é representado nas 4 línguas nacionais da Suíça, como a chama trina no centro, focada perto do lago dos 4 cantões, ou estados, focando Cristo dentro do centro dos 4 corpos inferiores. Este é o padrão arquetípico para o desenvolvimento da consciência de Deus dentro de todas as nações do mundo, bem como o controle dos 4 corpos inferiores e sua cooperação harmoniosa para que a chama da liberdade não pereça na terra. Então, gente, isso aqui, para mim, pelo menos, pelo que ele está falando aí, é uma coisa que é daquele lugar de lá, né? Vocês podem ver que esse pessoal europeu é muito diferente de nós aqui no Brasil, né? Do pessoal das Américas, eles são um pessoal bem diferente de nós, né? Outra cultura, outras coisas. Então, por isso que também muitas dessas, vamos dizer assim, que nós viemos de lá, nós somos parceiros deles, que a gente, né? Somos todos, se você for ver, todos nós somos um, vamos dizer assim, né? Mas cada lugar tem a sua cultura, tem os seus costumes e tem as suas coisas, né? E esses deuses também, para mim, né, ajudaram a formar tudo isso, né? Então agora eu vou falar um discurso, né, dele. Ó, esse discurso foi dado por Edna Bailar em 18 de 1 de 1951. É o discurso do bem-amado Deus dos Alpes Suíços. Assim como nos grandes oceanos do planeta, está concentrado aquele movimento contínuo e sempre purificador. Também nas cordilheiras estão concentrados vários poderes que continuamente surgem através da radiação. Seus maravilhosos dons, bênçãos e beleza para a vida em todos os lugares. E vocês, através do seu amor por nós e através do seu sentimento de unidade,
com a chama de nossos corações, podem atrair de volta para seu próprio uso exterior tudo que o nosso amor pode dar. Vou fazer uma parada aqui. Isso aí, gente, é uma coisa muito importante, é aquela coisa que, se você vai, que eu falei no começo, você vai numa natureza e você irradia amor para eles, começa aquela relação de você com eles, de eles para você. Fica aquele fluxo assim, ó, é o que ele está falando aqui. É aquele fluxo de que você dá amor para eles, você recebe o amor deles. E fica, e eu já percebi isso aí, porque quando eu vou saudar as montanhas, quando eu entro assim, né, quando eu fui do dia para, aqui do dia, um ano retrasado que eu fui lá para Minas, né, gente, aquela montanha daquelas montanhas para tudo canto é lado, quando eu fui lá no sul de Minas, eu falei, gente, eu tenho que ficar saudando todo mundo, quantos deuses, é um só, Deus não, eu falava devas, né, que eu não sabia dos deuses, gente, quanta montanha, quanto pico de montanha aqui, né, é uma coisa linda, né? Então, quando você fala com eles, né, eles devolvem, é um fluxo. Só que você traz muita energia boa para você, de saúde, de abertura de consciência, muita coisa boa. Continuando. Vou só repetir isso aqui, ó. E, através de seu sentimento de unidade com a chama de nossos corações, pode atrair de volta para o seu próprio uso exterior tudo que o nosso amor pode dar. Entenderam? Continuando. É apenas uma questão de manter sua atenção na fonte do presente, porque a vida, em todos os lugares, gosta de dar isso a você. Não quero dizer toda vida que é a maior que sua manifestação externa. É aquela coisa que ele está falando aqui, é o seguinte, por exemplo, às vezes você vai para a natureza e você não está lá no presente, na natureza, você está na natureza, mas você está pensando nos seus problemas, você está pensando em outras coisas, você não está fluindo ali na natureza. Você está lá com o seu corpo, mas completamente você não está, sua mente não está ali. Você está pensando em alguém, você está pensando, você não está presente. Ele está falando aqui que quando você for para a natureza, fique na natureza. Pense, comece a olhar para a natureza, conversar com a árvore, você começa a pensar, enviar amor para a natureza, com gratidão, aí você vai receber essa energia. Então, estar presente na natureza quando você está com o seu corpo presente lá, né? Nós amamos dar a vocês os dons de nosso domínio. Sua amada presença adora derramar o seu amor através de vocês, para nós e derramar nosso amor de volta para vocês. E o nosso amor tem tantos dons que trariam tanta alegria que o eleva além do seu eu exterior. Você pode encontrar paz, força e pureza nas montanhas, que são verdadeiramente a própria essência da vida. Estas são apenas uma pequena porção de os dons que concedemos a todo o planeta Terra. Somos os guardiões desses dons da eterna pureza, que sempre expandem a beleza e a perfeição e a maravilhosa ação da vida em todos os lugares do planeta. É aquela coisa, tem gente que vai para a natureza e fala assim, né? Ai, gente, eu preciso entrar para a natureza para me voltar leve. Vai para a fazenda, vai para a roça, vai para a chapada. Chega lá, volta totalmente transformado. Todo mundo já ouviu isso. Isso é notório, né? Mas por quê? Porque é essa energia que esses seres passam para a gente, né? Então, isso, gente, é uma coisa assim que se a humanidade conseguisse sintonizar nesses dons que ela recebe, quando ela faz a sua caminhada, quando ela está caminhando, está andando de bicicleta, ela contemplar a natureza, contemplar uma árvore. Por exemplo, quando você está uma árvore frondosa, quando você começar a perceber as raízes dela, que se unem com outras raízes, é uma coisa muito linda. E você recebe essas energias. Então, a proposta deles, né, que eu estou falando, não eles estão falando, é a gente entrar mais em contato com a natureza, para a nossa saúde mental, a nossa saúde física, porque eu não sei se vocês sabem disso, né?
Por exemplo, quando a emoção está muito forte, quando você briga com alguém, passa algum nervoso, você fica chateada, o que acontece? Vou tomar um banho. Nossa, você muda todo o seu corpo emocional. Você tomou o banho, você sai daquele banho, outro. Vai para a cachoeira. Nossa, volta do cachoeira, outra pessoa. Se você está no mental, você está com muitos problemas para resolver, não sabe que jeito vai resolver, fica nervoso porque tem que resolver, sai fazer uma caminhada. O ar, ele vai fazer você pensar melhor, vai fazer com que você saia para caminhar sem pensar em nada. Você vai debaixo de umas árvores, vai olhando a natureza, vai caminhar. Você pode ter certeza, quando você voltar, você vai estar muito melhor, com mais claridade para resolver seus problemas, né? E isso é uma coisa que a natureza nos dá, gente. Mas só recebe esses dons, como ele está falando aí, o nosso querido Senhor dos Alpes Suíços, né, o Deus do Alpes Suíços, só quem entra em contato com elas. Se você anda na floresta e fica olhando celular, ouvindo música, eu sou assim, gente, que quando você vai caminhar pela natureza, não leva celular, não leva música, não leva nada, gente. Eu vi aquele povo pôs tudo com aquele negócio aqui, gente, nem escuta os passarinhos. As pessoas nem escutam o vento, sabe? Nem escuta a si mesmo. Elas saem para caminhar com aquele negócio no ouvido lá e fica cantando, quer dizer, sai da casa dela tá com essas músicas, vai caminhar com essas músicas e volta do mesmo jeito, porque ela não interagiu com a natureza. As pessoas precisam parar com isso. Você tem que sair para caminhar, para andar de bicicleta, contemplando a natureza. Você tem que sair ouvindo os pássaros cantando, uma folha que cai, ver se a árvore está com frutos, ver se a árvore está com alguma folhinha que está seca, ver se... Isso vocês têm que andar caminhando, olhando longe. Não sei se vocês já viram falar também que quando você caminha e olha longe, faz bem para a nossa vista. Não sei se vocês sabem disso, faz muito bem você andar olhando tudo, né? Olhando. Então, essa integração com a natureza é que vai trazer os dons para você melhorar a sua saúde mental e física, né? Mas as pessoas não estão assim, gente, leva o celular e fica naquele celular, aquela radiância do celular não deixa nem que esse sede chegue perto da pessoa, às vezes, porque eles né, às vezes a pessoa está escutando uma música que não tem a frequência deles, não tem nada a ver com eles, e eles vão embora, sair correndo de medo, não dá nada para vocês. Então a gente tem que... É bom escutar música no celular? Ótimo, eu adoro, entendeu? Mas aqui dentro da minha casa, saio dançando, a hora que eu fico meio estressada, eu ponho a música e danço sozinha. Mas aqui, na caminhada, na andança de bicicleta, não. Você tem que contemplar a natureza e interagir com ela. Essa integração, né? É um aviso que eu dou para vocês, entendeu? Para você ter mais saúde, mais juventude, mais amor, você volta renovado. Agora nós vamos falar aqui um decreto dele, para a gente finalizar. É meu cachorrinho que está puxando o negócio aqui, peraí, sai daí, algodão. Ó, vamos agora falar um decreto dele, tá? Que eu achei lindo. Decreto do Deus dos Alpes Suíços. Então, é assim, para a gente encerrar, ó, com esse maravilhoso, ele é um daqueles que eu falei para vocês, que ele cuida dos humanos, ele quer ajudar, outros não, outros ficam lá dentro da montanha, não quer saber de nós, mas ele não, a gente pode interagir com eles, né? Mesmo ele estando lá, a gente já sabe com a mecânica quântica, que a gente pode estar onde você pensar. Se você pensar nos Alpes Suíços e pensar nele, você vai estar lá. Pensa mesmo quando eu estiver andando aqui na minha florestinha, aqui perto da minha casa, e eu pensar nele, salve os Deus, na hora ele vai receber, né? Pelo entrelaçamento quântico, porque se eu estudei a ele, estou falando dele, vocês estão ouvindo, nós, mecanicamente quântica, nós já estamos entrelaçados, então nós já estamos em contatos, é com aquilo que eu falei no começo. Hoje eu já tenho o telefone dele, para você já entrar em contato com ele e poder usufruir, que são as bênçãos que Deus dá para gente, né? Então vamos começar aqui, ó. Decreto dos deuses dos Alpes Suíços. Amada, poderosa presença, I am, eu sou. Chamamos
o bem-amado Deus dos Alpes suíços, para vir com suas poderosas forças eletrônicas de amor e poder, de purificação e envolver a Terra, sua atmosfera e todas as correntes de vida durante as 7 semanas sagradas e para sempre. Amado Deus dos Alpes suíços, envolva a Europa, as Américas do Norte, Central e do Sul e nosso bem-amado Brasil e toda a Terra, com a sua lei cósmica do poder das montanhas, e eleve a humanidade e todas as atividades humanas na perfeição dos mestres ascensionados. Liberte a natureza, os anjos e os elementais dos sentimentos e pensamentos discordantes da humanidade. Liberte a humanidade de todas as sombras e liberte os seres humanos para sempre na vitória da ascensão. Pela lei cósmica do poder das montanhas, pela paz e pela luz do grande sol central, eu comando, exijo e pronto. Amado Deus dos Alpes suíços, assuma o comando, mantenha o domínio e produza sua perfeição nestas 7 semanas sagradas. Faça nossa vida um ímã que atraia todas as coisas boas de nossas vidas. Derrame sua opulência ilimitada sobre todos nós. Mantenha-nos na obediência perfeita dos mestres ascensos. E nos dê sua sabedoria no uso das bênçãos, substâncias e energias de Deus, que diariamente nos são dadas. E nós somos gratos. Imensamente gratos. E aqui eu termino, gente. Com muita gratidão a esse Deus dos Alpes suíços, que eu amei conhecer ele. Muita gratidão mesmo. Por todas as bênçãos e gratidão por ele pensar na humanidade, pensar em nós, né? Muito lindo. Muito lindo. Bacana. Muito lindo o decreto, né, Maria José? Achei... abrangeu tudo, né? Sim, bem legal. Muito boa a sua palestra também, sua explicação. Eu acho assim, é interessante a gente saber como é que funcionam as coisas nos planos da luz, porque a maioria não tem contato, né, com esse conhecimento. Isso. E assim, a gente não tem noção da dinâmica do que acontece além do plano astral, né? A maioria só conhece até o plano astral, que é o que é passado, né, nos ensinamentos corriqueiros, sim, né? Mas essa ancoragem da luz nos templos, né, das chamas e do trabalho que eles fazem para sustentar a humanidade, que eu acho fantástico. Fantástico. E é tudo o que você falou, né? Você, quando está em contato com a natureza, você sai um, volta outro. Se você se integrar à energia da natureza, né? Não fazer como você disse, que vai sair para ouvindo música no celular, mas se você se integrar à energia da natureza, você senta ali quietinho, perto de uma árvore, quando você volta à sua aura, primeiro que eles tiram todas as tranqueiras que a gente leva, né? Na aura, nos corpos, eles limpam, a terra puxa, né? A gente faz essa troca de energia e eles colocam aquela energia luminosa no lugar, é fantástico, e eu só acho que a gente tem que se lembrar sempre de agradecer, porque o trabalho que eles fazem não é fácil. Inimaginável. Agora, uma coisa boa, né, que a gente faz aqui, é difícil a gente ir só quando viaja, né? É um banho de mar. Você já viu o que é um banho de mar? Gente, meu Deus, todo mundo tinha que ir uma vez por ano tomar um banho de mar. Porque, menino, é demais, você volta outra. Aqui a gente não tem, né? Então, só quando a gente sai, né?
Mas, olha, o ano passado que eu fui, acho que foi ano passado, no retrasado que eu fui lá para o Ceará, Atrasado, né? né? Fortaleza. Passado, ano Foi passado. passado. Fortaleza. Gente, fazia tempo que eu tomava banho de mar. Quando eu saí da primeira vez ali, eu fiquei deitada ali naquela areia, sabe? Sentindo a vibração forte daquela natureza. Sabe, lá era uma praia mais ou menos deserta, não tinha nem música de nada, era só o barulho do mar, só. Gente, é coisa linda. A gente tem que, quando está na natureza, esquecer do mundo que a gente vive no nosso cotidiano. Por isso que a gente vai para lá, É, né? com Mas a certeza. maioria está no celular, bebendo, às vezes se drogando. Falei, meu Deus, esse povo não sabe viver. Mas eu falo, não sabe o que é a vida mesmo, né? É, não. Mas a Mas é que eu troca também de já fui jovem, já energia, fui assim, né? Já fui a jovem, já troca fui de assim. energia com a natureza é fantástica mesmo, né? É fantástica, é. É lindo demais. Sim. Mas eu gostei demais. A energia dele é muito legal. Maravilhosa. Como eu falei para Maria José, quando eu estava arrumando o material dele, eu vi a imagem dele e eu senti até o aroma dele, assim, o perfume, né, que ele exala, muito gostoso. E também ficou faltando só falar que a chama gêmea dele é a deusa dos Alpes Suíços também, né? É, não falei isso mesmo, falei, é. Eu li lá, Eles dois é trabalham Deus. juntos lá no templo, fazendo as irradiações para toda a parte ali da Europa. E a pessoa que você mencionou, né, o William Tell, também Ah, conhecido aqui como Guilherme Tell, é um dos. Acho que ele é o fundador da Suíça, né, do país, que é responsável pela independência ali da área que é conhecida hoje ah, como Suíça. Foi por volta de 1300, 1290, ali acho que era uma área austríaca, e tiveram guerras, batalhas, tal. Então, a independência da Suíça da foi por Suíça. volta de 1300. Mas, Ah, assim, eu nunca fui na Suíça, mas quem já foi pode atestar. A energia que tem ali é fantástica. E é um país organizado, é um país, assim, tudo é limpo, tudo funciona, né? verdade, já vi falar também. E quem tem a chance de ir, eu tive clientes meus que foram, ficaram vários meses lá, questão de trabalho, e eu conversava sempre com ele, me contava como é que era. É assim, outro mundo. É É primeiro outro mundo, né? mundo. Não, É, é mais do que primeiro mundo. Dentro da Europa, a Suíça, inclusive, é mais do que o primeiro mundo, sabe? A energia é bem legal. E você vê que a irradiação da chama ali, que está ali ancorada, ela é muito forte, ela transforma o lugar, não tem jeito. transforma, é verdade. As pessoas Ela, são diferentes, né? Tudo sim, diferente. ela muda o padrão completamente. Onde tem a chama ancorada, ela modifica, a luz modifica o entorno dela de uma forma assim impressionante. É muito legal isso, né? É, é muito legal. Se a gente for pegar os locais onde tem os templos que tem essas chamas ancoradas, se você for estudar o entorno ali do templo, a cidade, você vai constatar que isso é uma realidade. Onde tem as chamas ancoradas, o entorno delas é totalmente diferente, né? São lugares É, que não tem assim criminalidade, não tem, enfim, tem outro padrão vibratório entre as pessoas, independente de ser primeiro mundo ou não, né? Quer dizer, é, pela convivência das pessoas, né? A sociedade, como é que funciona ali, é muito legal ver. é uma coisa assim muito linda mesmo, né? E tem gente que ainda não acredita nisso, né? Pois é, né, Maria José, é que eu falei, eu sou muito suspeita, né? Porque quando eu entrei nesse mundo, que já se vão lá muitos anos, eu era bem jovem, nunca mais eu saí. E as poucas vezes que eu fiquei por conta de trabalho, de estudo, que eu fiquei sem me dedicar a
né, esse mundo, esse trabalho, irradiações, tudo, eu pude perceber como é que caiu a frequência da minha vida pela É, falta do trabalho e do contato com essa energia, com esse mundo. Então, assim, eu sou é, super suspeita para falar, não só porque eu trabalho, porque eu tive situações complicadas da minha vida que se resolveram de uma forma, podia até dizer milagrosa, com a ajuda dos mestres, com a ajuda das chamas, problema de saúde, inclusive, grave. E, assim, é, pelo que eu sinto, né, as energias que eu sinto quando a gente está trabalhando, a gente sente, mas também pelo que eu vejo. Então, eu só tenho aqui a dizer, lastimar para quem não acredita e quem não quer seguir esse caminho, e dizer, sinto muito, você não sabe o que você está perdendo, é só o que eu falo. é, é verdade, viu? Nossa, eu também adoro tudo isso, né? É. Então, é só É quem muito vive lindo. mesmo esse conhecimento no dia a dia que sabe como é que É, funciona. Não é tem muito outra. lindo. É muito lindo. Mas é isso, gente. Vamos fazer a meditação. Vamos. Deixa eu o som. Manda aqui os links aqui dos canais. Canal meu, da Maria José. Quem quiser procurar depois, fica aí gravado. Então a gente vai para a meditação. Todo mundo aí já tá. Senta confortavelmente, com a coluna ereta. Tá? Eu vou pôr aqui a imagem. Essa imagem é do Monte Rosa, lá do monte onde tem ancorada a chama do templo, fica exatamente nesse pico aqui, dentro da montanha está ancorada a chama, tá? Então vamos lá. Fecha os olhos, faça uma inspiração profunda, solta o ar bem devagar. Mais uma vez, se conecte com a sua chamatrina. Chamatrina no seu coração. Sinta a luz azul que te envolve agora, fazendo uma proteção, envolvendo também a sua casa. E nós vamos expandir a nossa chamatrina do tamanho do nosso corpo. Então você vai expandir a chamatrina e ela vai envolver todo o seu corpo físico. E nós vamos conectar essa chamatrina e o nosso coração com a chamatrina que está ancorada lá nos Alpes Suíços, com a chamatrina do templo do bem-amado Deus dos Alpes Suíços. Então você vai ver uma torrente de luz branca que vai unir e ligar o seu coração ao centro da chamatrina que está nos Alpes Suíços.
você vai sentir que toda a força, todo o poder, toda a sabedoria, todo o amor daquela chama, que é enorme, ela vai como se estivesse alimentando a nossa chamatrina e expandir a nossa chamatrina para envolver todos os outros corpos. Então nós vemos que ela se expande além do nosso corpo físico e nos envolve alguns metros ao nosso redor. E essa irradiação vai crescendo, vai aumentando a nossa chamatrina e nós vamos agora envolver toda a nossa casa com essa chamatrina, com a nossa própria chamatrina que está sendo alimentada com a chamatrina do bem-amado Deus dos Altos Suíços. E nós somos agora convidados a estarmos juntos, presentes no tempo dele. Nós, então, somos direcionados ao templo na Suíça. E na sua presença e da bem-amada deusa dos Alpes Suíços, a chama gêmea, nós somos abençoados com a sua luz, nós somos abençoados com a sua energia, com a sua irradiação, e com a sua fragrância, com a sua fragrância do orvalho da manhã, misturado com o cheiro da mata após a chuva, um perfume fresco. E ele vai nos envolver com um manto de luz azul da sua irradiação. Ele coloca o manto nos nossos ombros. É um azul bem clarinho, com uma irradiação azulada, clarinha.
E ele diz que esse manto é um manto protetor, que podemos usá-lo sempre, ele é um presente. E ele contém toda a sua energia, a força, a resistência das montanhas. Use sempre, ele nos diz, que esse manto traga-lhes muitas bênçãos, traga-lhes proteção. Lembre-se, lembrem-se sempre dele. E nós somos convidados a nos sentar no local onde está ancorada a chama. É uma chamatrina enorme, muito grande. Tem um altar branco na frente, a pira atrás, com essa chamatrina que sustenta a vida, o equilíbrio na Europa. Então nós vamos todos juntos, junto com os bem-amados deuses dos Alpes Suíços. Nós vamos, as cadeiras são brancas, então nós vamos irradiar a chamatrina para envolver todo o planeta Terra. Então nós vamos juntamente com eles irradiar a sua força, irradiar a sua luz do amor e da sabedoria para envolver todo o planeta Terra.